Como empreendedores, temos esse cérebro de macaco que fica sempre pensando qual será a próxima coisa. O que estou fazendo, com o que estou preocupado, todos esses problemas. Acho difícil ficar sentado, mas no yoga, o movimento mais a respiração me dão a capacidade de acalmar a mente. Muitas vezes ignoramos as pessoas e acertamos as coisas. Acho que às vezes é preciso dar um passo atrás e entender que está tudo bem desacelerar às vezes para acertar a base. O que é que eu quero construir, onde eu quero estar? Se você pode responder a essa pergunta com convicção, está no caminho certo para o sucesso, mas precisa ser intencional. Acredito que um coach de negócios seja um catalisador nesse processo. Eles não fazem por você, mas dão um empurrão. David, obrigado por se juntar a mim. Agradeço sua presença. Seu currículo tem vários pontos interessantes que podemos abordar. No entanto, achei interessante quando observei todas as diferentes coisas com as quais você se identifica. Você é um fundador, um investidor, mas também é um pai e um entusiasta de yoga. E acho interessante porque isso mostra o quanto você se importa com a saúde e o bem-estar. E acho que todos que estão ouvindo isso esperam que eu entre na conversa de negócios imediatamente, mas quero inverter isso e quero falar sobre por que saúde e bem-estar. Você falou sobre uma tonelada de tópicos diferentes, dieta, meditação e diferentes podcasts. Por que isso é tão importante para você? Sim, acabei de sair da aula de Pilates. Então eu tenho uma rotina muito regimentada para as minhas manhãs, certo? Meu dia inteiro é muito regimentado, como se meu calendário comandasse tudo. Mas, na verdade, o motivo é para que eu possa me liberar para fazer aquelas coisas que acho importantes para a saúde e o bem-estar, certo? Não se trata apenas de chegar pontualmente às reuniões. Isso provavelmente é um benefício. Mas, tudo está lá, como o tempo com meus filhos, as coisas que estou fazendo, todas essas coisas, certo? Então, minhas manhãs são muito sobre mim. Eu acordo bem cedo naturalmente e passo as primeiras horas da manhã assim. Não tenho despertador. Acordo quando acordo. Dormir cedo me ajuda a acordar mais cedo. Mas eu trabalho algumas horas, levo meus filhos para a escola e depois vou para a academia, certo? Essa é minha rotina matinal todos os dias. E então, nos finais de semana, é mais ou menos a mesma coisa, exceto que eu simplesmente não levo as crianças para a escola, certo? Essa parte cai fora, mas eu mantenho o resto da rotina. Então, obviamente, eu amo yoga, amo pilates, levanto pesos alguns dias por semana, acho que a respiração é muito importante, muitas dessas coisas, mas é realmente focado em torno daquela prática de yoga e pilates, sabe? Uma vez por dia. Existe algum motivo específico para você assumir que a saúde e o bem-estar são as questões mais importantes dentre todas as possíveis? Você parece ser um cara muito lógico, regimentado e orientado a processos. Há uma razão para tudo o que você faz na vida, e provavelmente é por isso que você teve sucesso nos negócios, reservou tempo para sua família e construiu uma bela família também. Tudo é feito com muito propósito. Então, por que yoga? Por que pilates? Quais são as razões? São as razões. Então, eu já tentei todo tipo de coisa, certo? Eu pratiquei triatlon e maratonas. Sou um péssimo corredor. Deixando claro, fiz essas coisas porque um amigo me desafiou, dizendo que eu não conseguiria. Então eu simplesmente fiz. Eu acho que minha queda, ou talvez, você sabe, minha mãe sempre diz que isso é uma das coisas ruins sobre mim. Acho que isso é um dos meus pontos fortes. Eu sou muito tudo ou nada, certo? Não apenas preto e branco, mas extremo, certo? Então, pegue yoga, eu fui a uma aula de yoga, ou o que quer que fosse, 8, 10 anos atrás. Eu gosto disso. Eu fui todos os dias na semana seguinte. Eu ainda gosto muito disso, então fiz um treinamento de professor de 200 horas no mês seguinte, certo? Como um profissional. Para 60 rapidamente e me dediquei por completo. Mas realmente o que eu descobri para mim foi que 60 minutos por dia era um dos poucos momentos em que meu cérebro parava de pensar em outras coisas, certo? E eu acho que é isso que realmente procuramos na meditação. Nós tentamos muito. Com nosso cérebro de macaco, ficamos pensando sem parar. Como empreendedores, estamos sempre buscando a próxima coisa a fazer. Com o que estou preocupado com todos esses problemas? E eu acho difícil sentar, mas no yoga, o movimento mais a respiração me dão a capacidade de acalmar a mente e ter não exatamente 60 minutos, mas perto de 60 minutos todos os dias em que não estou pensando nessas outras coisas. Eu
amo isso. Essa personalidade de altos realizadores é comum em empreendedores de sucesso. É uma bênção que essa personalidade esteja correlacionada com a construção de negócios, pois essa mesma personalidade de fazer as coisas ao extremo provavelmente não é tão diferente de alguém que se vicia em algo realmente ruim também. Você está apenas focando isso de uma maneira mais positiva, mas é essa obsessão selvagem. E então acaba sendo um saldo muito positivo na sua vida. Mas há um tipo de personalidade que está um pouco fora do que a maioria considera normal para um empreendedor se envolver, tanto da sua vida para construir essa coisa, e você já fez isso várias vezes, e trabalha com toneladas de pessoas diferentes que constroem isso na sua empresa de portfólio. Então você vê isso de novo e de novo e de novo e de novo. Mas eu acho que é uma peculiaridade de personalidade interessante, e eu não acho que seja tão incomum, mas você sabe, né? Eu acho que meus pais às vezes dizem a mesma coisa. Sim, minha mãe ainda não gosta disso. Acho que sim. Bem, para viver com, então, minha namorada provavelmente também não gosta disso. Mas eu acho que a outra coisa que notei também é que se eu olhar para alguns dos melhores programadores e desenvolvedores dentro de nossas empresas, eles têm características semelhantes que são aplicadas de maneira diferente, certo? Então eles são extremamente conhecedores de café ou cerveja ou algo assim, mas é extremo, certo? E eu acho que essas pessoas também se saem melhor do ponto de vista do desenvolvimento, porque são tão extremas quando se trata de testes, quando se trata do que estão realmente produzindo. Então, encontrar maneiras de aplicar essa obsessão de uma maneira saudável provavelmente é bom para muitas pessoas e se manifesta em diferentes lugares, certo? Sim. Acho que isso é pertinente. Você começou essa parte da atenção plena da sua vida depois que você estava construindo o Grasshopper, estou supondo, certo? Isso é o yoga e o Pilates. Isso foi numa fase posterior ou durante? Foi. Mas então, se eu olhar para trás na história, quando eu estava construindo o Grasshopper nos primeiros dias, eu estava tremendamente insalubre, trabalhando horas loucas acima do peso, comendo comida ruim. Isso não era uma prioridade. Mudei bastante cedo nessa jornada, provavelmente 2 anos depois. E eu lembro do dia em que pensei, esses jeans não cabem de novo, isso é um problema. Eu não me sentia bem com isso, então decidi fazer algo. Sim, eu fiz uma coisa extremamente diferente naquela época, que foi correr a maratona de Boston. Nunca havia corrido mais do que, sabe, ao ar livre por diversão, certo? Como apenas jogando jogos, nunca havia corrido por períodos de tempo. Treinei durante o inverno em Massachusetts e corri a maratona de Boston. Maratona, não. Rápido. Que bom que não teve um ataque cardíaco ao se arriscar assim, graças a Deus. Então fui lá e disse, ok, vou me dedicar totalmente a isso e comecei a fazer triatlos. Eu fiz um meio Ironman em Austin, continuei fazendo essas coisas. Então eu consegui perder peso e provavelmente estava mais saudável do que antes, mas estava destruindo meu corpo, certo? Como essa quantidade extrema de atividade provavelmente não era boa. Não encontrei realmente yoga e uma prática de atenção plena até provavelmente 2 anos antes de vender o Grasshopper. Então eu tinha mais espaço mental. Também me senti muito sortudo e feliz ao encontrar isso. Isso me ajudou a passar pela venda. Bem, eu estava, então a pergunta de acompanhamento foi: como isso mudou sua capacidade de tomar decisões? E como isso mudou sua capacidade de pensar, clareza de pensamento, raciocínio e criatividade? Porque eu acho que isso é um truque. É comum, especialmente para empreendedores iniciantes, se dedicarem intensamente ao construir seus negócios, deixando de lado sua saúde física e mental. Infelizmente, isso é considerado normal. Estou super curioso para saber como essa prática informou basicamente tudo o que você construiu, incluindo aquela venda do Grasshopper, que obviamente é uma venda incrível. Nós vamos falar sobre isso. E todas as decisões tomadas a partir de então. Sim, então eu acho que avançando um pouco na história, a venda do Grasshopper, embora muito bem sucedida financeiramente, podemos falar sobre como chegamos lá e todas essas coisas, foi realmente muito difícil de uma perspectiva mental e pessoal, certo? Levar algo que eu estive construindo por 12 anos e então simplesmente desaparecer, certo? Como por 12 anos eu era o cara do Grasshopper, certo? Era o que eu fazia. Como se você contasse para minha família e novos amigos e então isso sumiu. Perder essa parte da sua identidade é extremamente difícil. E eu acho que sem uma prática de atenção plena, e pra mim, tipo, aquele tempo de foco pela manhã, eu não sei como eu teria passado por isso. Tipo, porque a mente apenas continua a se acelerar mais e mais e mais nesses cenários,
E essa calma todos os dias em uma rotina, eu acho que me permitiu desacelerar e tomar melhores decisões sobre o que eu vou fazer a seguir. Eu não vou me apressar em algo imediatamente, coisas assim, mas também para ser capaz de lidar com o desconforto, certo? Eu acho que, antes disso, eu simplesmente teria fugido disso, certo? E preenchido com algo diferente, um exercício diferente, uma empresa diferente, uma coisa diferente, certo? E preencher essa lacuna em vez de ficar com aquele desconforto e dizer, sabe de uma coisa? É normal se sentir desconfortável no momento. Isso faz parte da jornada e do processo. Muito, muito inteligente. Estou curioso, depois que você passou por esse processo e meio que esclareceu sua mente para a venda do Grasshopper, e se eu não estou enganado, você vendeu isso para a Citrix por, isso está registrado, 175 milhões de dólares, correto? Esse foi o preço de venda? Sim, ok, perfeito. Ok, então foi uma ótima saída. Depois você construiu o Chargify. Isso também foi adquirido pela Battery Ventures. Você também investiu em diversas startups, provavelmente mais de 50 ou 60 diferentes. Ouvi dizer que você investiu em vários tipos de negócios, inclusive em um restaurante onde perdeu dinheiro, conforme mencionado no podcast do Bradley. Então você fez vários tipos diferentes de investimentos. Mas a questão é, olhando para trás, como você construiu a Grasshopper nos últimos 2 anos, você adotou algumas coisas de mentalidade super saudáveis. E então isso provavelmente permitiu que você pensasse mais claramente para as empresas que você construiu depois, as empresas em que você investiu depois Qual seria, porque eu não quero passar por toda a história da Grasshopper, mas eu diria que é interessante entender o que você fez com a Grasshopper que provavelmente não deveria ter feito. Quais foram as coisas que, após iniciar a Chargify, expandi-la, sair dessa empresa, trabalhar com 50 fundadores diferentes, quais são as lições agora que você diz às pessoas, tipo, ei, eu fiz isso por 12 anos, não precisava ter levado 12 anos, ou poderia ter sido muito mais fácil? Sim. A Make levou 12 anos, mas deveria ter sido mais fácil. Mas realmente o que eu aprendi na Grasshopper, e nós construímos o Chargify na Grasshopper, foi um projeto de laboratório. Construímos todos os tipos de coisas, e esse foi nosso maior erro. É meio estranho dizer isso, não? O Chargify surgiu disso, foi muito bem sucedido e nós o encerramos. Mas, no geral, foi uma péssima, péssima ideia construir essas coisas dentro do Grasshopper, certo? Chargify foi bem sucedido, sim, mas havia muitos que não foram. Desperdiçamos $1 milhão de capital que poderíamos ter investido na empresa para fazer coisas. Perdemos nosso tempo, o tempo e o foco da equipe, em vez de dizer, vamos vender mais do que estamos fazendo, nós dizíamos, não, vamos identificar essa oportunidade, vamos construir isso, Foi terrível, certo? Acho que a aprendizagem mais importante para mim com isso foi que, além da distração, que foi uma coisa ruim, o que realmente deveríamos ter entendido é que precisamos ser o cliente nós mesmos. Onde falhamos todas as vezes foi quando dissemos, vamos identificar esse mercado, achamos que esse mercado opera dessa maneira, esse cliente opera dessa maneira, mas nós não somos o cliente, certo? E para o Grasshopper, nós éramos o cliente. Éramos o pequeno empresário que necessitava do sistema telefônico. Nós construímos o Chargify para nós mesmos. Era um sistema de cobrança para nós, certo? É por isso que foi bem sucedido. As coisas que não existiam eram clientes distintos, com demandas distintas. Então fizemos a pesquisa de mercado e tudo isso aconteceu. Sim, muito demorado e caro. Sim, porque estou curioso. Então, quando você está correndo, quando você está iniciando o Grasshopper, meus parabéns para você por isso. Isso já é extremamente difícil de fazer. Você fez a receita anual recorrente crescer para cerca de 30 milhões de dólares. O que te motivou a dizer, eu quero olhar para diferentes segmentos de mercado? Quero testar diversas tecnologias. O que acontece no cérebro de um fundador que cria a necessidade pela síndrome do objeto brilhante? Isso acontece com muitos fundadores. Estou curioso para saber por que você achou que tentar todos esses diferentes projetos era uma boa ideia, pois alguém aqui provavelmente está pensando o mesmo que você. Então vamos, quais são esses sinais de alerta? Quais são essas coisas que te levaram a dizer, ei, eu quero testar isso? Sim, eu acho que são duas coisas. Uma, os fundadores ficam entediados. Então nós pensamos, vamos fazer algo diferente, certo? Quando você combina isso com os platôs que as empresas naturalmente atingem, nós nos convencemos com essas histórias de que saturamos o mercado e não podemos mais crescer, certo? Porque você atinge esses platôs em 5 milhões, 10 milhões, seja lá o que for, e você vê que o crescimento meio que estagna um pouco e todos nós ficamos lá
E então criamos essa narrativa de que anunciamos demais, não podemos fazer mais nada, saturamos o Google Ads, seja lá o que for, criamos para nos contar uma história sobre por que estamos neste platô, em vez de investir na empresa e dizer: o que realmente precisamos fazer é olhar para uma nova equipe, novo processo, novas coisas para ir para o próximo nível e obter esse crescimento escalonado ao longo do tempo. Olhando para trás no Grasshopper, estávamos longe de estar saturados. Você poderia ter aproveitado isso. Você poderia ter, sim, isso mesmo. Mas, nós criamos essa narrativa 3 ou 4 vezes diferentes. É engraçado como você entra na sua própria cabeça na Grasshopper, não é? Você simplesmente entra totalmente na sua própria cabeça também. Mesmo no sucesso, você se sabota mentalmente. E você tem pessoas inteligentes ao seu redor, sim. A coisa mais difícil é que, como fundador, você também entra na cabeça da sua equipe de gestão, certo? E você os convence da história que tem contado para si mesmo, certo? Porque eles pensam: olha, eu já segui esse líder, certo? Eu acredito nele ou nela, e eles nos trouxeram até aqui. Por que devo escrever sobre este platô e essa saturação, o que quer que seja? Então agora você tem um grupo de pessoas todas te apoiando. É realmente difícil. Sim, você cria essa pequena bolha dentro da sua empresa. Porque ninguém não. A menos que alguém seja incrivelmente experiente e se sinta confortável em levantar a mão e dizer e você construiu vamos falar sobre cultura. Você construiu a cultura psicologicamente segura, onde alguém pode realmente levantar a mão e dizer veementemente, como dizer algo que é veementemente diferente do que você acredita como fundador, que é como essa estranha dinâmica de poder, certo? Como muito poucas pessoas, muito poucos executivos estão dispostos a fazer isso. E eles meio que vão apenas seguir em linha com o que você está dizendo até certo ponto, e eles vão tentar e executar isso da melhor maneira possível. Mas tenho certeza que você já entendeu o que resolveu. Então, como você cria essa cultura, especialmente em suas empresas, onde o fundador não sabe tudo o tempo todo, e você tem que criar essa cultura psicologicamente segura, onde alguém vai levantar a mão e desafiar o fundador para que eles não caiam na mesma armadilha? O mais difícil é que tínhamos uma cultura em que as pessoas realmente levantavam as mãos. No começo, mas você se torna tão convincente com o tempo. E como fundador, você pensa: às vezes eu só vou fazer as coisas, certo? Então, provavelmente nos disseram que não deveríamos construir essas empresas internamente. Eu sei que conversamos sobre a distração e os problemas que causaríamos, mas como fundadores, ignoramos isso, certo? Não foi que as pessoas não disseram isso. Nós apenas meio que atropelamos eles porque estávamos entediados ou, nós criamos essa narrativa, certo? Esse é o perigo, certo? Porque, como fundadores, há essa tensão de poder, certo? E muitas vezes é bem sucedido, certo? Muitas vezes ignoramos as pessoas e acertamos, certo? Por isso as empresas mudam gradualmente. É por isso que essas coisas acontecem e a inovação acontece. Mas, às vezes, agimos da mesma forma com um resultado negativo, passando por cima de alguém e simplesmente fazendo o que queremos, não é? Então é um empurra e puxa. Sim. É apenas algo para se estar ciente, eu acho, eu mais do que qualquer coisa, porque acho que todo fundador vai se colocar nessa armadilha em algum momento. Portanto, é importante estar ciente disso e de seus próprios preconceitos ao construir algo. Uma coisa que eu achei fascinante. Você tinha 17 anos quando começou a Grasshopper. Isso não está correto? Eu era um pouco mais velho. Eu estava no ensino médio. Mas eu tinha começado outra empresa no ensino médio quando eu tinha... Certo. Mas ainda assim é muito jovem. Isso nem é o avatar de um empreendedor formado em Stanford, certo? Isso é incrivelmente jovem. Então, o que foi? Seus pais eram empreendedores? O que te motivou a começar tão jovem? Sim. Então, algumas coisas, como meu pai e meu avô, eram muito empreendedores. Minha mãe era muito focada na educação, então era uma casa muito interessante porque tínhamos esse duplo foco em quão importante a educação pode ser, mas também em quão importante pode ser fazer as suas próprias coisas, certo? E independência e construção. Então, eu acho que tem parte disso. A outra parte realmente importante para mim, e digo isso especificamente, é que superei uma dificuldade de aprendizado muito difícil nos meus primeiros anos. Eu estava atrasado em leitura e escrita por anos. Eu tinha aulas particulares 5 vezes por semana. Felizmente, meus pais podiam gastar esse dinheiro para me dar o presente de aprender como eu aprendo, certo? Como você pode ver, eu sei ler e escrever. Mas aquele presente, você sabe, aquele presente me ensinou como aprender, certo? Então eu usei isso pelo resto da minha vida para como eu absorvo informações e como eu aprendo e entendo as coisas.
Então eu sabia que seria um empreendedor. Eu me lembro de volta, não na pré-escola, mas sempre que as notas, sempre que... Você era jovem como um inferno. Sim. Tipo, fazendo coisas no computador e construindo sites e coisas assim, sim. No meu último ano de ensino médio, fundei uma empresa, Return Path. Eu estava na equipe inicial, construí o software original, ajudei a levantar muito capital e a trazer uma equipe de gestão. Mas eu tive esse ponto de decisão. Eu vou para a faculdade ou continuo fazendo isso? E eu estava totalmente focado em continuar fazendo isso. Isso foi, você sabe, no início dos anos 2099, 2000, 2001, mais ou menos, em Nova York, na Broad Street, com todas as empresas de internet bem em frente à Wall Street. Tipo, foi fantástico. Minha mãe me convenceu a ir para a faculdade e eu escolhi uma faculdade para onde queria ir. Oi pessoal, aqui é o Scott. Queria agradecer de coração a cada um de vocês. 6 anos desse show e é tudo graças a vocês. Suas audições, seu apoio, suas compartilhadas. É o que mantém isso funcionando. Quando comecei, não imaginava o quanto isso cresceria, quantas vidas tocaríamos, as histórias que compartilharíamos e as lições que aprenderíamos juntos. É humilhante, mas acredito que estamos construindo algo especial aqui. Uma comunidade onde não é preciso reinventar a roda. Estamos todos nisso juntos, aprendendo e crescendo. E aqui está o meu pedido. Se você ama este show, se ele fez a diferença para você, por favor, compartilhe com alguém que precisa. Conte a um amigo, poste nas redes sociais o que funcionar. É a melhor maneira de manter isso forte, trazer convidados ainda melhores e compartilhar mais sabedoria que muda vidas. Você pode nos encontrar em todos os lugares. Então visite successstorypodcast.com se curte ouvir podcasts. Se você curte vídeos, confira o YouTube. É youtube.com/c/ScottDeClary ou boletim informativo newsletter.scottdeclary.com. Apenas espalhe a palavra. Sou eternamente grato a cada um de vocês. Continuemos aprendendo, crescendo e tornando este mundo um pouco melhor juntos. Tudo bem, vamos voltar ao show. Eu também quero entender como você levantou capital naquela idade, porque sei que muitas pessoas ouvindo isso vão inventar desculpas para justificar por que não conseguem levantar dinheiro. Eles não têm experiência suficiente para começar o que você acabou de dizer. Dane-se isso. Eu vou me dedicar a isso. Como você exige a autoridade para levantar capital, como no último ano do ensino médio, logo antes de ir para a faculdade, qual foi a estratégia para fazer as pessoas confiarem que você não vai perder totalmente cada dólar que elas investiram em você? Quero dizer, olha, eu tinha uma equipe de fundadores de família grega, certo? Sim, mais velhos do que eu, então eu tinha experiência em captação de capital, tinha empresas de internet, certo? Então eles me trouxeram para esse espaço e eu aprendi muito, eu amo isso. Eu definitivamente não era o principal captador de capital, zero chance disso, mas eu aprendi uma quantidade enorme estando naquelas salas e o que eu trouxe foi que eu construí a tecnologia. E naquela época era meio legal e interessante para as empresas de capital de risco dizerem que este jovem está fazendo certo. E isso, eu acho, nos deu uma vantagem na captação de capital mais do que uma desvantagem, certo? Você era quase como um pequeno prodígio construindo essa peça de tecnologia. Eu não era inteligente o suficiente para ser chamado assim, apenas construí tecnologia que funcionou corretamente. Adoro isso. E quando você começou a construir um gafanhoto, qual era a tese por trás disso? Era simples, estávamos construindo para nós mesmos. Eu e meu cofundador tínhamos nossos pequenos negócios e queríamos uma imagem profissional, um número de telefone que não fosse nosso celular ou de casa. Você não quer que sua mãe atenda, certo? Conhecíamos o problema e dissemos que era solucionável. Existem sistemas de telefone há 40 anos. Simplesmente não havia um virtual do jeito que queríamos, certo? Você tem que comprar hardware, instalar e ter tudo tipo, não queremos nada disso, estamos em um dormitório, então construímos para nós mesmos e acho que combinado com um timing sortudo, certo? Então, uma é que construímos a coisa certa, entendemos o cliente porque éramos nós, mas então também foi um timing sortudo que poderíamos comprar tráfego e clientes a um preço realmente baixo. Essa dinâmica não existe mais hoje, certo? Isso foi antes do AdWords, isso estava na cadeira, onde você estava pagando quartos de centavo, certo? Muito barato. Eu amo isso.
Então, quero dizer, tenho certeza de que é isso que você agora procura quando está investindo em empresas como fundadores que estão resolvendo seus próprios problemas, ou talvez fundadores que vêm de uma indústria que estão resolvendo problemas. Acho que isso aumenta massivamente a chance de seu sucesso. E quando você está construindo um negócio, pois parece que é isso que você fez várias vezes, você construiu o Grasshopper para si mesmo, você construiu o Chargeify para resolver um problema que você tinha e também foi bem sucedido. Então, isso parece ser o quadro quando você está tentando encontrar algum semelhante de ajuste de produto ao mercado, como apenas resolver problemas que estão presentes em sua própria vida, o que parece ser senso comum, mas todos sabemos que o senso comum não é comum. Mas você sabe, você leva o Grasshopper ao mercado, é óbvio que você tem anúncios pagos, os clientes estão convertendo. Quão rápido o Grasshopper começa a crescer? Muito rápido. E eu acho que tivemos sorte no momento de poder comprar anúncios, mas também na mudança da economia, certo? Como em 2004, 5, 6, 7, sabe? Foi um período difícil. Mas o que surgiu disso é que as pessoas estavam começando suas próprias empresas, certo? Como as pessoas estavam deixando empregos, sendo demitidas, sabe? Coisas assim, reduzidas. Eles pensavam em se tornar consultores independentes. Posso fazer isso sozinho. Então, houve um aumento em novas empresas, certo? E nós contávamos com novas empresas para nossos clientes, não é? Como é difícil converter alguém que está por aí há muito tempo comparado a alguém que começou uma nova empresa, um novo número de telefone, certo? Como eles simplesmente meio que se misturam. Mas em termos de crescimento, já estávamos lucrando no segundo mês. Nosso ciclo de caixa positivo nos permitiu crescer. Chegamos a $1 milhão muito mais rápido do que jamais imaginamos e começamos a ter que contratar funcionários e fazer coisas que não podiam ser apenas nós, certo? E essa velocidade não era o que jamais esperávamos. E muitas pessoas podem meio que tropeçar quando estão crescendo nesse ritmo, porque há muitas coisas que estão todas se movendo ao mesmo tempo, e é apenas estressante, é difícil, sabe? Todos que estão ouvindo isso provavelmente estão rezando para que tenham um negócio que eventualmente cresça a um ritmo que eles não conseguem acompanhar, mas tenho certeza de que isso aconteceu com alguns deles. Qual seria o melhor conselho que você tem quando você acertou o encaixe do produto no mercado, acertou o timing, seus clientes estão chegando em massa? Como você não estraga isso? E eu sei que parece bobo, mas tenho certeza de que você pode estragar tudo facilmente se não prestar atenção em reduzir a rotatividade, iniciar servidores, tempo de atividade do cliente, especialmente para sistemas telefônicos, que são uma coisa essencial para os negócios. Como você não atrapalha isso? Ou seja, nós erramos, certo? Cometemos muitos erros ao longo do caminho. E o verdadeiro perigo é que as vendas escondem tudo, certo? Em uma empresa em expansão, vários problemas podem ocorrer. A cultura pode estar dando errado. As pessoas podem estar dando errado. O produto pode estar dando errado. Mas se as vendas estão crescendo nesse ritmo, é tudo acerto, certo? Ninguém está prestando atenção em mais nada. Mesmo tentando, você simplesmente não está conseguindo, não é? E eu acho que dar um passo atrás, às vezes, e entender que está tudo bem desacelerar, às vezes, para acertar a base, nós não tínhamos nossos valores fundamentais especificados, escritos e comunicados. Grande erro, certo? Tivemos que voltar e refazer isso e não estávamos mudando os valores. O que estávamos fazendo era escrevê-los, dizê-los e então colocá-los em sistemas e processos, certo? Como esses tipos de coisas, quando você está crescendo, apenas estão acertando, certo? Agora é quase como se você estivesse tentando acompanhar o crescimento, como se fosse um empreendimento, mas na verdade você tinha o luxo de não assumir capital. Investidores que buscavam um crescimento anual de X% poderiam ter relaxado um pouco. Isso é algo que eu quero dizer, uma conversa totalmente diferente sobre assumir. Você sabe que não pode, certo? Como realmente difícil, como você vê, você está tipo, eu não estou diminuindo a velocidade, estou indo mais rápido, certo? O que talvez seja o motivo pelo qual, no início, deveríamos ter sido mais conscientes e intencionais sobre algumas dessas atividades fundamentais que não fizemos. Mas nós começamos do zero, me estou bem com o que aconteceu, certo? Como fizemos as coisas que tínhamos que fazer para chegar lá. Ah, sim, não, eu acho que foi fabuloso. Mas tudo que estou apontando são as coisas que, se você fizesse de novo, o que seria diferente. E eu acho que é realmente bom ter clareza sobre quais são esses elementos fundamentais que você está construindo do zero agora.
O que você precisa ajustar como um novo empreendedor para que não tenha que voltar e revisitar esses pontos, o que apenas consome mais largura de banda mental e cria estresse e ansiedade e provavelmente gasta algum dinheiro para resolver problemas que poderiam ter sido resolvidos muito antes. Quais são as peças fundamentais que você recomenda que as startups ajustem de imediato para obter sucesso? Acredito que esses são valores fundamentais e propósito central. Garanta que o potencial seja registrado e integrado de imediato. Contratar, demitir, tudo que está ocorrendo, correto? Tipo, isso deveria ser público no site, deveria estar em todo lugar, porque isso está vindo de você como fundador de qualquer maneira, certo? Então isso não é tanto trabalho no início. Isso se torna muito mais trabalho mais tarde. Esse é o desafio. A outra parte é começar a pensar onde você pode ser mais eficaz com sistemas e processos sem sobrecarregar a empresa. Então eu penso muito sobre comunicações. Sou um grande defensor do ritmo diário, semanal e mensal de reuniões ou aglomerações, qualquer que seja o processo. Há muitas coisas que você pode fazer, se for real, se for ver, não importa realmente. Mas como essas coisas integradas anteriormente são muito mais fáceis de fazer do que mais tarde e te dão um tremendo potencial, então pensamos sobre isso muito mais cedo, nos primeiros dias, como fazemos essas coisas agora, certo? E então, a última parte é pensar sobre o ambiente que quero construir. É totalmente remoto, é totalmente no escritório, e sou um grande defensor de um dos dois, não um híbrido. Então, o que é que eu quero construir, onde eu quero estar? E eu acho que se você pode responder a essa pergunta com convicção, você está em um ótimo caminho para o sucesso, mas precisa ser intencional. Eu estava tendo uma conversa ontem com Chris Savage, que é o fundador da Wisha. Desculpe-me, eu estava pronunciando errado. E ele estava falando sobre cultura e o que é e o que não é. E ele realmente foi um passo além, e estou curioso sobre a sua opinião sobre isso. Ele disse que a cultura realmente informa como as pessoas dentro da empresa lidam com problemas, mas o que a cultura também realmente deve fazer é dizer, por exemplo, como alguém da equipe de vendas responde a uma consulta do cliente, e estou curioso se você já encontrou algum indício disso na Grasshopper ou em qualquer uma das outras empresas, apenas um exemplo de como uma boa cultura, numa cultura forte, pode realmente ajudar alguém a tomar uma decisão que beneficia a empresa para que entendam de onde estão operando, em vez de apenas dizer que são um ótimo grupo ético, né, ou algo assim. Isso faz sentido? Sim. Então, a cultura é como fazemos as coisas, não o que fazemos, certo? Sim. Esse é um exemplo razoável, mas vamos pensar um pouco mais sobre isso, ok? Então, tínhamos uma equipe de atendimento ao cliente lidando com centenas de milhares de clientes e todos esses pedidos de créditos e reembolsos, certo? Por todos os tipos de razões. Poderíamos ter feito o típico, criar um manual com regras detalhadas sobre o que fazer, quanto dinheiro permitir e estabelecer todas essas normas, certo? Não fizemos isso de forma alguma e dissemos que você pode dar qualquer quantidade de crédito ou reembolso que achar razoável se... Em seguida, escolha um de nossos valores fundamentais no menu suspenso e explique por que ele é adequado. Eu gosto muito disso. Ok, isso foi muito intencional e específico. Nós dissemos que nosso propósito principal era capacitar empreendedores para ter sucesso, certo? Nós teríamos uma coisa muito típica acontecer, que é, ei, eu me inscrevi no Grasshopper, eu imprimi meu cartão de visita, eu coloquei o número de telefone errado lá, ok, tivemos pedidos de, você pode me dar aquele número de telefone? Obviamente tentamos o melhor que pudemos, ok, você não pode me dar aquele número de telefone? Eu quero um crédito ou reembolso pelo valor da impressão dos cartões, não foi nosso erro. Regularmente, nós daríamos um reembolso maior do que o valor que eles nos pagaram, porque nosso propósito principal era nos capacitar para ter sucesso. Não queremos matá-los no primeiro passo, certo? Como se você estivesse nos pedindo um reembolso de 200, isso deve ser significativo para você, certo? Nos estágios iniciais da sua empresa, não vamos ficar no seu caminho, certo? E esse é um pequeno exemplo, mas é sobre como você conecta os valores com as ações que estão sendo tomadas, como fazemos as coisas em comparação com a criação de regras. Eu amo isso. Isso é ótimo e uma excelente implementação do que a cultura deveria ser, pois sinto que é apenas uma palavra muito discutida.
E eu sinto que muitas empresas realmente não entendem o que realmente é e como isso impacta o dia a dia do funcionário real. Algo que eu achei interessante na sua carreira profissional, você contratou um coach de negócios e disse que essa foi uma decisão que mudou o jogo para você. O que te motivou a trazer isso, a trazer o coach de negócios para te ajudar a expandir o negócio? Porque isso foi uma mudança tão transformadora para alguém que já está se destacando em seu próprio negócio. Quero dizer, isso nos permitiu realmente criar muitas das coisas que estamos discutindo hoje. Foi quando definimos os valores essenciais. Foi quando implementamos as reuniões diárias e trimestrais. Então, criamos processos em torno disso tudo, pois decidimos que não poderíamos mais agir como empreendedores loucos. Tivemos que criar algo que estabelecesse uma estrutura onde nossa equipe pudesse vencer, mudando de ter muitos faz tudo, certo? Como alguém que vem até mim e diz, David, o que faço a seguir? Eu digo, ok, faça isso e volte para pensadores que dizem, David, farei isso e por quê e trarei os resultados, certo? Fazer isso requer um conjunto muito diferente de pessoas, processos e coisas que precisam acontecer em uma empresa. Então, tivemos que nos educar como empreendedores sobre como fazer isso. Um coach de negócios é um catalisador nesse processo. Eles não fazem isso por você, mas eles dão aquele empurrão, certo? E esse tipo de visão externa e conhecimento para fazer isso acontecer. Você acha que essa pessoa é consideravelmente diferente de um mentor? Apenas enquadre isso para o público, porque existem muitos treinadores de negócios por aí. Existem muitos mentores e consultores oferecendo seus serviços. Eu acho que é muito difícil de descobrir para quem está construindo, trabalhando sem parar. Eles sabem que precisam de ajuda. Eles não sabem a quem realmente deveriam recorrer. E é apenas um campo minado de diferentes figuras lá fora que eles poderiam escolher, que podem pegar o dinheiro deles e ajudá-los, ou pegar o dinheiro deles e não ajudá-los. Então, quero dizer, eu concordo completamente. Também acho bem estressante achar a pessoa ideal. Como você faz isso quando está correndo a uma velocidade extremamente alta? Você tem 1000 coisas para fazer, onde você procura... Sim, esta é uma zona de perigo, certo? Tipo sim, onde há muitas pessoas por aí que fazem muitas afirmações e cobram muito dinheiro. O processo que eu segui foi identificar a estrutura que eu queria usar e fui até a pessoa que construiu essa estrutura e disse que eu quero o seu melhor treinador, eu não quero mais ninguém, não me importo com quanto a pessoa custa, não me importo com o que é o cronograma, eu quero essa pessoa mesmo. Então isso para mim infiltrou muita coisa desnecessária. Eu não atendi as ligações. Eu identifiquei algo que queria e identifiquei a pessoa que queria. Assim como você identifica um funcionário. Você sai e procura a coisa específica que quer e precisa naquele momento. A outra coisa importante é um mentor e um treinador de negócios são coisas distintas. Mentores não estão necessariamente sentados lá na reunião trimestral, conduzindo processos, fazendo isso em 10 ou 15 empresas diferentes, fazendo isso dia após dia, onde um treinador está e tem uma estrutura para usar que eles provaram e fizeram em outros lugares, certo? Por fim, o ponto crucial é que você transforma essas pessoas com o tempo. Assim como os funcionários, você supera as necessidades do que precisa daquele treinador naquele momento, certo? A empresa supera eles, suas experiências passadas e o que podem implementar. Então você tem que trocar essas pessoas. Isso pode ser dito até para sua equipe executiva. Como há um argumento a ser feito para o bem do fundador trazer a empresa para 1 milhão ou 10 milhões, então você traz um chefe executivo de operações, e esse chefe executivo de operações talvez seja bom para levar a empresa de 10 milhões para 50 ou até mesmo 100 milhões. E há um chefe executivo de operações diferente para postagens após a abertura de capital. Trata-se de trazer as pessoas certas. Acho que provavelmente é uma ótima regra para se viver, mas também com treinadores de negócios. Acho importante que você destacou a diferença entre um mentor e um treinador de negócios, porque sinto que o que muitos empreendedores fazem é procurar a pessoa mais impressionante no papel, independentemente de essa pessoa estar atuando como treinador e ter estruturas. E eles tentam se aproximar deles. E eles dizem, ei, posso pegar um café? Ei, você pode me ajudar com isso? Você pode me ajudar com aquilo? E eu sinto que há muitas pessoas bem intencionadas que se sentarão e ajudarão um empreendedor.
Mas eu acho que há algo a ser dito para, como você mencionou, alguém que faz isso todos os dias e alguém que tem esses frameworks em prática, ao invés de apenas dar esse conselho ad hoc, que provavelmente é útil, mas também pode estar um pouco desatualizado às vezes. Eu considero esse um ponto extremamente importante, como se você fosse se alinhar com as pessoas. Quero dizer, alinhe-se com as pessoas certas, e essas elas são pessoas que estão meio que preparadas. Eles desempenham diferentes funções. Não são mais ou menos valiosos. Um mentor desempenha uma certa função. Você provavelmente quer alguém muito experiente, mais velho, com profundo conhecimento ou conexões na indústria. Isso serve a um propósito e é valioso. Já um coach de negócios é provavelmente alguém desconhecido, certo? Tipo, os melhores treinadores não são conhecidos, certo? Tipo, se você pensar no esporte, nós conhecemos alguns nomes de treinadores, mas não muitos, certo? Em uma equipe campeã, conhecemos os nomes dos jogadores, mas os treinadores, apesar de desempenharem uma função valiosa, não estão em campo. Quero agradecer à rede de podcasts da HubSpot por apoiar a Success Story. A rede de podcasts da HubSpot tem podcasts incríveis como The Product Boss, apresentado por Jacqueline Snyder e Mina Kunlo-Sitep. Se você quer levar as vendas e a estratégia do seu produto físico para o próximo nível para criar a vida dos seus sonhos, você precisa ouvir The Product Boss. Eles se sentam por 1 hora para gravar um podcast no formato de oficina. Eles vão falar sobre tudo o que você precisa saber para se aprimorar, mídias sociais, marketing, se você está em bens de consumo embalados, se você tem algum tipo de widget físico, você precisa sintonizar no The Product Boss onde quer que você obtenha seus podcasts. E vou te dizer uma coisa, mesmo que conheçamos o treinador principal, não sabemos que não conhecemos o treinador do goleiro. Não conhecemos os assistentes de treinador, mas todos eles são essenciais para o funcionamento da equipe e possuem uma experiência incrível. Me guia através do evento de saída real. Então, quando você estava vendendo o Grasshopper para a Citrix, você usou um banqueiro de investimentos? Você conseguiu um negócio por conta própria? A Citrix chegou até você? Quais os aprendizados de vender uma empresa por um valor tão alto? Toneladas de lições aqui. A Citrix nos procurou em relação ao processo. Nós não contratamos, nós nem mesmo queríamos vender. Nós nem mesmo estávamos olhando para isso. Eles vieram até nós, e foi durante um período de mais de 1 ano, acho que cerca de 1 ano e meio aproximadamente. O processo foi simples. Eles nos contataram demonstrando interesse no espaço. Na primeira ligação, ficamos surpresos. Na segunda, informaram que comprariam algo no espaço, o que nos interessou. Nossa resposta foi direta. Temos um planejamento trimestral definido, estamos comprometidos em cumpri-lo e animados com isso, não temos interesse no momento. Eles voltaram para nós, cerca de 2 trimestres depois e perguntaram: Ok, pessoal, como estão as coisas? Nós dissemos: bem, superamos nosso plano e as coisas estão indo muito bem. Eles ficaram tipo: caramba, fizemos mais de 80 aquisições e ninguém nunca cumpriu o plano que nos disseram que iriam cumprir. Nós respondemos: sim, mas isso é porque não estamos interessados em vender. Estamos construindo uma empresa para ficar aqui e estamos construindo uma equipe de gestão e todas essas coisas. Então foi assim que progrediu, certo? A história termina aí. Nós contratamos um banco de investimento para administrar o processo da Citrix, não um processo. Não tivemos lances competitivos, não fizemos nada disso. Mas tínhamos um banco de investimento com um foco muito específico de apenas seguir as melhores práticas para fechar o negócio e maximizar o valor, certo? Nas negociações, sempre há essa dinâmica. Eles querem diminuir o valor, você quer aumentar buscando um meio termo. Fechamos com a oferta original, então foi um bom resultado. Reduzimos o depósito em garantia e cumprimos todas as etapas necessárias ao ter um parceiro nesse processo. Mas feliz em falar dos aprendizados também. Não, estou muito curioso porque há algo a ser dito sobre fazer um negócio que parece bom no papel e no comunicado à imprensa. Mas há muitas nuances em como você faz um bom negócio para que ele te beneficie. E pode ser uma mistura de várias coisas diferentes. Então eu estou curioso para saber que tipo de acordo, além do valor em dólar que você negociou, quais são algumas das coisas que os fundadores devem pensar que normalmente não pensam. Uma equipe de banco de investimentos que faz isso profissionalmente provavelmente te ajudou. Eles provavelmente destacaram e agiram no seu melhor interesse, focando no que realmente importa para você. Quais são algumas das coisas que os fundadores não percebem ao tentar vender suas empresas?
Sim, então sempre ouvimos sobre o valor do dólar na linha de cima, certo? Mas então vamos dar um passo para baixo. Como o depósito em garantia importa muito, o tamanho dele, a duração dele, todas essas coisas, certo? Então, quando você tem um negócio, quanto é retido, quais são os termos disso, até mesmo o nível de detalhe de é um depósito em garantia de cesta de derramamento ou não e como são feitas as reivindicações, todas essas coisas importam muito. Mas a coisa mais crítica é qual é a porcentagem, certo? É 1%, 5%, 50%, 10%, certo? Geralmente você quer estar em torno de 10 em um negócio, ou menos. Tivemos algumas exclusões específicas para impostos federais e coisas relacionadas a telecomunicações. Mas isso foi um fator importante. Outro fator importante para nós foi se a Citrix vai manter a marca, certo? Isso não é discutido de forma alguma, certo? Do ponto de vista externo, internamente, essa foi a segunda coisa mais importante para nós depois dos dólares. E, honestamente, provavelmente nem teríamos considerado os dólares se não fosse um item. Isso era um vai ou não vai. Por que manter a marca era tão importante para você? Investimos 12 anos construindo essa marca e não queríamos ser simplesmente absorvidos por um produto da Citrix. Era preocupante que se eles simplesmente destruíssem a marca, isso poderia impactar, eles se livrariam das pessoas? Ou qual era o pensamento? Bem, Então, a próxima camada, obviamente, são as pessoas, clientes e todas essas coisas. Como eles são compensados na estrutura do negócio, mas também no futuro? Eles estão mantendo eles ou não? Negociamos para garantir que cada pessoa fosse mantida e bônus de retenção muito altos e todo tipo de coisa para pagá-los ainda mais fora da estrutura do negócio. Também não tínhamos muitos detentores de capital externo na empresa. Reservamos ainda mais dinheiro para dar no negócio para os funcionários. Então, eles nos permitiram fazer isso. Existem, então, todos os tipos de termos no acordo de compra de ativos, que importam e nunca são discutidos, certo? E minha principal lição aqui foi certificar-se de que você tem um advogado que entende completamente esses negócios. Porque um advogado típico, sem experiência, negocia cada ponto do negócio. E rapidamente eles perdem a capacidade de negociar, porque o outro lado é como se você soubesse o quê? Eu superei essa situação e estou em outra fase. Como comprador, acho isso ridículo. Vocês perderam todas as coisas importantes que estavam mais adiante no documento e nem estou disposto a falar mais sobre isso, certo? Tipo, nem mesmo negociar, eu simplesmente nem vou falar sobre isso. Eu penso, pessoal, é isso. Então, garantindo que este advogado entenda as partes importantes e use seu capital de negociação adequadamente. é muito interessante. Eu já passei por várias dessas transações antes, onde tudo está sublinhado em vermelho e o comprador não está interessado. Eles estão apenas como ouçam, rapazes. Tipo, eu não tenho a capacidade mental para passar por tudo isso e para, sabe, escolher essa palavra, aquela palavra em um documento inteiro para coisas que são relativamente... Eles não são materiais e não vão afetar significativamente a transação, mas já vi isso acontecer. É interessante que você tenha mencionado, não acho que já ouvi alguém notar isso, mas é muito importante porque acredito que a maioria das pessoas pensa que se o advogado deles trabalha mais, é melhor. É o cartão de visita e a marca registrada de um bom advogado para superanalisar, mas sem pensar que, bem, essa pessoa está me protegendo, mas na verdade é como se eles pudessem estar matando o negócio completamente. Muito, muito interessante. Eu Já vi isso muitas vezes. Os melhores advogados sabem quando negociar ou não, eles devem fazer o mínimo de trabalho possível. O objetivo destes advogados é fechar a transação, certo? É isso aí. Embora haja coisas que eles desejam proteger, o principal objetivo deles é um objetivo de negócios. Muitos advogados juniores esquecem que o objetivo não é jurídico. Eles pensam, eu fui para a escola, sei mais do que ele ou ela, mas nada disso importa. Então, depois que você vendeu, você continuou. Você foi obrigado a dizer não. É isso? Hetrick mencionou que você montou uma equipe de gestão capaz de administrar a empresa sem a sua presença, o que é um ponto interessante. Podemos encontrar para você um cargo bem remunerado sem motivo, ou podemos pagar mais dinheiro agora e não sugar isso do negócio e negociar para baixo. Isso é tipo, uau, nós aceitaremos o dinheiro. Está bem. Emocionalmente foi difícil, mas com o apoio necessário da empresa. Sim, definitivamente. É tão interessante, você nunca sabe.
Eu vi isso acontecer algumas vezes, onde há uma cláusula de não concorrência por um período de tempo. Então alguém tentará apenas construir algo. Após o fim da cláusula de não concorrência, você se afastou completamente da indústria, dizendo que nunca mais construirá algo semelhante, mesmo com uma boa oferta financeira. E então é aí que você passa de operador para investidor, não estou supondo. Sim, mas pense por um momento. Não construímos isso por amar telefones e telecomunicações. Nosso objetivo principal era capacitar empreendedores para terem sucesso. Era isso que nos motivava pela manhã, nada a ver com telefones, certo? Aconteceu de ser o que estávamos fazendo. Eu adoro isso. Então você encontrou uma maneira de fazer isso em outra capacidade, realmente. Então, quando você muda de marcha de operador para alocador de capital, obviamente tenho certeza que você cometeu alguns erros e perdeu um pouco ou talvez muito dinheiro com alguns negócios ruins. Por onde começar a se aprofundar? Qual o primeiro passo? Porque eu acho que agora você faz muitas empresas de SaaS. Fale-me sobre a sua estratégia de investimento, como ela amadureceu ao longo dos últimos eu nem sei quantos anos. Você começou em capital de risco. Você entrou em private equity e conseguiu gerar caixa? Você fez isso também. Por onde começou? Onde você acabou? Sim, eu fiz muitos investimentos, Angel. Isso é muito fácil de fazer, não é? Eu trabalhei para um acelerador de VC por 3 trimestres para ver se gostava disso. Não gostei nem um pouco e segui em frente rapidamente. Mas pense como o portfólio de anjo. Eu provavelmente tenho uns 75 investimentos lá. O portfólio geral provavelmente está próximo ou acima do ponto de equilíbrio. Mas muito rapidamente eu identifiquei que eu não era um grande alocador de capital no estágio inicial. Então, a única razão pela qual eu faço investimentos no estágio inicial agora é se eu quero aprender algo ou quero retribuir a um fundador ou algo assim, eu não estou olhando isso de uma perspectiva de retorno. Eu também faço muito poucos desses investimentos. Eu só invisto praticamente em empresas que têm ajuste de produto ao mercado com mais de $1 milhão de receita anual recorrente, equilibradas ou lucrativas, certo? É onde eu gosto de atuar e posso contribuir. Mas também estou muito focado em aprender. É uma indústria ou espaço que eu quero aprender. Esse é o retorno comparado aos dólares. Na verdade, eu sou muito curioso, porque até mesmo pesquisando para este podcast, eu ouvi você dizer algo que me interessou. E você disse em um momento da sua carreira de investidor que estava procurando fundadores que estavam quase cansados de sua empresa. Então, eu acho que foi em 2019 ou algo assim, você disse isso em um podcast, que estava procurando fundadores que haviam construído algo, mas que estavam procurando sair, mais ou menos. Isso mudou de alguma forma? Isso ainda é uma tese pela qual você opera em termos de uma estratégia de investimento estratégico? Existe algum motivo específico para isso? Sim, isso é específico para as empresas adquiridas, correto? Então, isso não é uma tese de investimento, mas uma tese de compra, certo? Então, sim, fundadores cansados que já terminaram e atingiram esse platô, eu acho que é uma oportunidade muito única de poder comprar uma empresa que tem valor de alta, mas também tirar um fundador quando eles querem sair, em vez de tentar convencer alguém em algum outro momento, certo? Então, eu acho que é um cenário muito único. Isso se alinha mais com uma jogada tradicional de private equity, onde existe sim algum histórico por trás disso e o fundador está tentando sair. Então, você disse que, olha, principalmente para empresas SaaS, quais são algumas outras coisas em que você tentou investir que não deram tão certo? Tenho vários amigos que tiveram saídas e atuaram em diferentes indústrias e verticais. No final, você acaba voltando ao que conhece, o que é uma estratégia inteligente para um investidor. Quais são algumas lições, coisas que você não deveria se envolver? Desperdicei muito tempo e dinheiro em vários lugares. Você disse que investir em um restaurante foi uma perda enorme, milhões de dólares. Todo mundo sempre diz, não faça isso, não faça isso. Você pensa, isso vai ser diferente. É apenas... Sim, mas acho que o atrativo é interessante e único para aprendizado. Fazemos isso porque é algo para o qual você pode apontar, certo? Vim do software e meus filhos não entendem o que é isso. As pessoas falam que apenas administro o Grasshopper, mas não sabem o que é. Porém, todos entendem um restaurante, comem comida, é assim que as pessoas podem identificar, e acho que é por isso que eu faço esses investimentos ruins. Mas sim, eu perdi dinheiro em todos os tipos de lugares, mas também, curiosamente,
aprendi coisas que eu não gosto. Tipo, eu ganhei dinheiro desenvolvendo imóveis em Las Vegas. Eu não gostei de fazer isso. Eu poderia ter ganhado mais dinheiro facilmente fazendo isso. Só que não era divertido ou interessante, então eu não fiz. Adoro isso. Eu quero mudar um pouco de assunto. E eu quero apenas desempacotar. Nós meio que entramos nisso no início. Estávamos apenas falando sobre sua saúde, seu bem-estar. E eu realmente quero falar sobre algumas das coisas que você incorporou à sua própria vida, porque você é muito nessa mentalidade de otimização humana e biohacking. E eu acho que é uma coisa muito importante para os empreendedores entenderem. Mas eu quero apenas entrar um pouco na sua rotina de saúde. Bem-estar e otimização, você mencionou que é muito rigoroso a respeito disso. E é muito importante para você manter tudo em ordem. Então, quais são as coisas assim? Qual é a rotina matinal? Qual é a rotina de saúde e bem-estar? Qual é a dieta? Quais são as coisas que você incorporou à sua vida que realmente fazem diferença? Porque há tanta coisa por aí e eu acho que é difícil descobrir, ok, escute, eu tenho os óculos de luz azul e o mergulho frio e o keto e isso e aquilo. E eu ouvi você falando sobre testes de bioma intestinal e bioma e todas essas coisas diferentes que você pode fazer. Então, após os testes em você mesmo, onde você chegou? O que realmente funciona, o que não funciona, o que você incorpora? O que você diria, né? E as pessoas deveriam conferir isso ou não? Olha, eu acho que a coisa mais importante é que não importa realmente o que funciona para mim, importa o que funciona para você. Eu acho que essa é a chave e é encontrar essas coisas. Posso dizer o que funciona para mim? Sigo uma dieta cetogênica, mas já experimentei todas as dietas possíveis. Eu já fiz veganismo e dietas de baixo e alto carboidrato. Eu experimentei dietas só de proteínas, dieta carnívora e várias outras coisas diferentes. Para descobrir o que funcionava para mim, otimizando minha energia e sensação de bem-estar. Como eu estou energizado, como me sinto bem, estou inchado ou não inchado. Como essas coisas? Se pensar sobre isso, você teve que encontrar as coisas certas para o sono. Como eu posso dar um monte de conselhos sobre o que eu acho que é melhor para o sono? E isso geralmente é ir para a cama entre 9h30 e 10h30. Eu acordo naturalmente sem despertador. Evitar comer 2 ou 3 horas antes de dormir geralmente é o correto. Posso te dizer que, para mim, eu amo o meu colchão refrigerante, acho fantástico. Eu crio configurações que funcionam para mim. Magnésio não funciona para todos, certo? Eu tomo, mas também testei outras 22 coisas. Todas essas coisas são verdadeiras. Então, eu acho que se você olhar para todas essas categorias, importa encontrar o que funciona para você, o indivíduo, para otimizar, seja lá o que for. Então, eu estou curioso, quando você adota uma dieta, como a dieta cetogênica, obviamente ela afeta sua gordura corporal, sua capacidade mental, sua clareza, ela afeta seus níveis de energia. Mas você acha que ao otimizar algo dessa forma, outras áreas da vida acabam sendo prejudicadas? Falando por experiência própria, já tentei a dieta cetogênica antes e acho muito difícil de manter socialmente. Acho incrivelmente difícil, estranho e desconfortável. Estou curioso sobre como você equilibra isso. Você segue a dieta cetogênica rigorosamente, inclusive quando sai? Sim, eu sigo. Eu também não bebo mais. Estou feliz em equilibrar essas coisas socialmente. Mas eu realmente achei isso um benefício. Como nos primeiros dias foi difícil, não é? Como posso encontrar algo para comer? E se eu mudasse o roteiro e dissesse, sabe o quê? Mas agora eu realmente gosto de sair para uma refeição e não ficar focado na comida. Não me importo com o que está no cardápio ou com o que é pedido. Eu posso realmente interagir e conversar com as pessoas na mesa sem focar no que estou pedindo ou comendo. No jantar, eu simplesmente não como nada. Para mim não faz diferença, certo? E isso tem sido muito libertador. Assim como com o álcool, me sinto melhor sem beber, então simplesmente não bebo. Muito simples. Eu preciso ter as conversas sobre o porquê ou seja lá o que for, claro. Ou simplesmente digo que não estou bebendo hoje. Sim. Isso é justo. Isso é o mais fácil de responder. Ninguém se importa ou tem interesse algum. E se for um grupo que eu sei que não vai se interessar pela razão, eu digo isso. Se for alguém com quem vou me envolver, converso mais a fundo. Quero agradecer rapidamente ao patrocinador de hoje, LinkedIn. Agora vou contar uma história rápida. Ao contratar para minha equipe, eu buscava alguém com as habilidades necessárias e que também se encaixasse na cultura da empresa. Eu recorri ao LinkedIn Jobs e isso tornou o processo tranquilo. A qualidade dos candidatos que encontrei foi excepcional e isso me poupou muito tempo.
Ter candidatos qualificados para entrevistar é crucial, e o LinkedIn Jobs facilita muito encontrá-los. O LinkedIn não é apenas um quadro de empregos. É uma plataforma que conecta você com profissionais únicos, mesmo aqueles que não estão procurando ativamente, mas podem estar abertos à oportunidade perfeita. Você sabia que 70% dos usuários do LinkedIn não visitam outros principais sites de empregos? Se você não busca no LinkedIn, perde esses candidatos. Além disso, 86% das pequenas empresas encontram um candidato qualificado em até 24 horas no LinkedIn. Eles sempre buscam facilitar o processo. Eles lançaram um recurso para ajudar na escrita de descrições de empregos. Então, se você está pronto para encontrar seu próximo grande contratado, publique seu trabalho gratuitamente em linkedin.com/excellence. Isso é linkedin.com/excellence para postar seu trabalho gratuitamente. Termos e condições se aplicam. Mas sabe de uma coisa? Acho que a maioria dos empreendedores agora está realmente mais focada nisso, em como se otimizar. Ou seja, a longevidade e biohacking estão muito presentes na mente de muitos indivíduos. E, novamente, é meio que como treinadores de negócios, também existem muitos charlatões de saúde e bem-estar. Todos eles têm opiniões diferentes. Sinto que saúde e bem-estar são quase tão polêmicos quanto religião e política, com pessoas sendo zelotes de suas crenças. Então eu também acho muito importante simplesmente testar o que funciona para você. Quer dizer, eu acho que esse é o melhor conselho possível, porque eu sei que há tanta coisa por aí. Mas eu acredito que você pode facilmente ser levado a se desviar. E eu também sou um grande crente de que você não precisa ter a rotina perfeita para ser bem-sucedido. Quer dizer, isso ajuda. Algumas partes ajudam, mas no final, o que importa é o que você consegue manter por um longo período. É isso que realmente impactará a sua vida. E sim, exatamente. A keto não se trata apenas de perda de peso para você, é um fato que eu sei. É sobre eu me sinto energizado. Não tenho queda de energia às 16 horas. Eu me sinto alerta. Eu estou realmente curioso, né? Você sente que consegue se virar com menos sono de vez em quando. Eu não penso muito sobre quanto durmo. Apenas meço isso com meu anel Aura e dispositivos similares. Interessante que você consegue uma boa pontuação de sono sem carboidratos. Sim, eu não como carboidratos. Sigo uma dieta modificada, com pouco carboidrato. Como muitas frutas e vegetais. Minhas sobremesas são frutas inteiras, em pouca quantidade. Acho uma ideia ruim não comer vegetais e seguir uma dieta muito baixa em carboidratos. Eu elimino as coisas que não me fazem sentir bem, carboidratos processados, sim, farinha, coisas assim. Eu vou comer framboesas esta noite sem problemas, eu não me importo. Sim, eu acho que isso é verdade. Tipo, tem algumas coisas que você pode adicionar em uma dieta cetogênica. Não é como uma dieta carnívora, que é outro nível de extremo, mas verdade, seja o que for que ajude no seu desempenho. Eu acho que as pessoas só precisam estar cientes disso e tentar pelo menos olhar para a comida que estão comendo. Você sabe, você até mencionou que fez essas coisas como bioma intestinal, sim, comida Tópico aí. tipo, sim. Eu acho que o mais importante, você pode escolher qualquer dieta que quiser, não importa realmente. A coisa mais importante é apenas parar de comer açúcar, certo? Sim, não parar, mas reduzir o máximo possível. Não estou dizendo para evitar sobremesas se você gosta delas, mas independente da dieta escolhida, apenas consuma menos açúcar e provavelmente estará 80% no caminho certo. Você não está errado. Na minha opinião, é uma das substâncias mais tóxicas que se pode ingerir. Não eliminei completamente o álcool, mas acho que, com o passar da vida, você percebe que ele não traz benefícios líquidos para a maioria das coisas que você faz. E com o envelhecimento, você começa a perder dias por causa da ressaca do álcool. Então você simplesmente se sente como se não importasse. E se você não tem essa ansiedade social, então é perfeito. Se você tem ansiedade social, essa é uma habilidade que pode ser trabalhada. Acho que você deveria incorporar isso também. Não deixei de consumir cafeína. Não sei se você fez isso. Eu sou um introvertido natural. Ambientes sociais são difíceis para mim, principalmente em grupos. O álcool costumava ser um lubrificante. Eu encontrei outras maneiras de lidar com isso e exercitar esse músculo para substituir isso, o que eu acho que é mais saudável a longo prazo. Então, o que você faz? Vamos conversar. Esse é o único motivo pelo qual as pessoas bebem, na minha opinião. Sim. Então, eu odeio grandes grupos. Se eu estou escolhendo um ambiente social, eu quero 5 pessoas ou menos. Grandes grupos são muito desafiadores para mim. Eu não gosto de grupos de pessoas novas. Então, sou introvertido naturalmente, mas posso ser extrovertido.
É apenas um músculo que eu tenho que praticar e estar muito consciente disso e saber que estou entrando nesta situação. Eu preciso mudar isso e fazer isso, certo? A forma como faço este músculo trabalhar é que eu me voluntario em organizações como EO e Young Presidents Organization agora, e me coloco em uma posição de liderança onde tenho que falar com as pessoas, certo? Agora eu tenho que entrar em uma sala com 100 pessoas e não tenho opção, certo? Não posso ficar brincando no celular. Eu não posso ir fazer outra coisa. Eu não posso deixar de ir ao evento. Ser colocado forçadamente nessa posição sem opção zero faz com que esse músculo seja exercitado de certa forma. Eu adoro isso. E você, sendo um introvertido nato, como superou o pânico inicial quando começou a fazer isso? Acho que se colocar na frente de audiências é uma ótima habilidade para praticar. Nunca equiparei isso a um ambiente social. Mas se você consegue falar na frente de uma audiência, acho que pode falar na frente de um grupo de pessoas em uma festa. Você nunca teve um ataque de pânico quando se expõe? Porque eu tenho um ataque de pânico eterno toda vez que estou em uma dessas situações, mas aprendi a gerenciá-lo até certo ponto. Sim, eu tive que confrontar isso, certo? Seria como, ok, eu sei por que estou me sentindo assim, está tudo bem, eu sei como vou lidar com isso. Na verdade, não tenho problema em falar na frente de um grande grupo de pessoas em um palco. Isso não me incomoda nem um pouco, mas em um ambiente social isso me incomoda, certo? E é isso que estou dizendo com isso, certo? Eu aceito e digo que está tudo bem. Eu entendo o sentimento, vou aceitar o sentimento e vou usar as ferramentas que desenvolvi ao longo do tempo para superá-lo. Isso não significa que seja fácil, na verdade é muito difícil, certo? Como se eu não estivesse nesse ambiente forçado, é realmente difícil, certo? Sabe do que eu gosto? Estou feliz por termos começado a seguir esse caminho, porque sinto que o empreendedor médio, especialmente quando está começando, não acredita que muitos aspectos de sua personalidade podem ser moldados e construídos. Sinto que eles apenas passam pela vida, especialmente empreendedores muito jovens, sentindo que têm que agir dentro dos limites da própria personalidade. E se eu não sou alguém que sente que pode se colocar à frente de grandes grupos, eu não vou ser o chefe executivo de operações evangelista, e isso simplesmente não é o meu papel. Eu sou uma pessoa da tecnologia, eu sou uma pessoa do produto, mas eu realmente amo como você se força a entrar nessas situações realmente desconfortáveis. E então, olhando de fora, você parece ser o evangelista, capaz de fazer um show diante de uma audiência. Eu vi algumas de suas palestras, onde você está correndo de um lado para o outro, do palco, fazendo as pessoas darem aplausos de pé para aumentar a energia na sala, como você faz muito bem. Então isso é definitivamente algo que você pode aprender e praticar e aperfeiçoar, e então se torna essa ferramenta em seu arsenal, que simplesmente te torna uma pessoa mais poderosa e eficaz. É apenas Sim. essa habilidade como qualquer outra, certo? Sim, mas eu acho que as pessoas precisam entender que eu acho que todos que fazem essas coisas, não importa o que seja, têm algum nível de desconforto, certo? E agora estamos apenas falando sobre o nível de desconforto, é alto, é médio ou é baixo, mas nunca há zero desconforto, certo? Então, em todas essas coisas, temos diferentes níveis de desconforto e só temos que superar esses e todos nós podemos fazer todas as partes, certo? Contanto que estejamos dispostos a aceitar. Um dos meus valores fundamentais como pessoa é que a vida começa na borda, certo? Então, estou disposto a aceitar que o desconforto está bem e é bom, certo? É assim que crescemos e melhoramos. Então, eu aceitei isso na minha vida. Você trabalha com muitos fundadores agora. Você acha que os indivíduos que têm a maior chance de serem bem-sucedidos são aqueles que pensam da mesma forma que você quanto ao desconforto e exposição, aprimorando certas habilidades? Você acha que isso é uma necessidade para ser um sucesso? Eu acho que é uma necessidade estar disposto a aprender e crescer. Como você chega lá, eu acho é menos importante. Para mim, eu prospero no desconforto. Eu acho que há muitas pessoas pensando nisso agora. Vários livros foram escritos afirmando que essa é uma maneira razoável de fazer isso. Eu não acho que seja o único jeito. Mas eu acredito que os melhores fundadores, os melhores proprietários de empresas, são pessoas dispostas a aprender e crescer e ter conversas como talvez a empresa tenha me superado, talvez eu tenha superado a empresa, mas de qualquer forma estou avançando. Eles são as pessoas mais bem-sucedidas. E quando você olha novamente, apenas porque você tem uma grande amostra para obter insights e dados,
Os fundadores em que você investe, todos eles ultrapassaram mais ou menos o limite de 1 milhão. Quais são alguns dos maiores erros que eles ainda cometem na marca de 1 milhão? Então, na marca de US$ 1 milhão. Eu acho que ainda há muita dúvida sobre os canais de marketing e a falta de disposição para experimentar outras coisas e então dobrar a aposta onde está funcionando, certo? Acho que há muita conversa sobre sempre tentar os novos canais e é um ato de equilíbrio, certo? Deveria haver um monte de coisas que você está testando para encontrar novos canais. Mas também deveria haver algo como: este canal está funcionando, vou dobrar, triplicar e quadruplicar a aposta. E continuar insistindo nisso, certo? E acho que as pessoas caem na armadilha de pensar que precisam de coisas orgânicas. Eu preciso de marketing gratuito e influenciadores. Se você chegou ao ajuste de produto-mercado, deveria estar identificando canais onde pode investir $1 e obter $2 ou $5 de retorno, criando essa máquina de fazer dinheiro. É assim que se consegue um crescimento exponencial. É encontrar esses canais. Certo, você pode continuar, desculpe. Eu acho que as pessoas caem na armadilha deste mercado livre de influenciadores. E isso funciona para algumas empresas, certo? Pense de volta em 37 Signals e Basecamp, isso funcionou para eles, é quase um processo e conjunto de práticas irrepetíveis, certo? Todo mundo tentou, certo? E vimos que não funcionou, certo? Mas todo mundo já tentou o Google AdWords. E, assim que você descobre que está funcionando, funciona, certo? Sim, quero dizer, mas quero dizer. Estou curioso porque você mencionou ajuste de produto ao mercado. Eu argumentaria que uma empresa que atingiu US$ 1 milhão poderia ter apenas se esforçado para chegar a esse valor, então não significa necessariamente que eles têm ajuste de produto ao mercado em 1 milhão, apenas por atingirem esse limite. Ou eles têm um pouco disso, mas não é como se eles pudessem transformá-la em uma empresa de mais de 100 milhões apenas porque conseguem atingir US$ 1 milhão. O que você busca em um verdadeiro ajuste de produto ao mercado? Qual é o sinal? Qual é o indicador principal? É o canal de marketing que está convertendo em você ganha $2 para cada dólar gasto? Qual é a coisa que você, como investidor, precisa ver antes de ter a confiança para investir dinheiro neles? Não são apenas US$ 1 milhão em receita anual. Alguém pode apenas se esforçar lá. US$ 1 milhão é como uma aproximação bruta para o ajuste de produto ao mercado. É difícil. Como você disse, não é perfeito. Acho que você precisa de pelo menos um canal que seja uma máquina, não é? Mesmo que você não tenha dinheiro suficiente para investir na máquina agora, você provou que ela é viável. Pelo menos um outro canal que você suspeita ser uma máquina. E então eu procuro qual é o valor de referência acontecendo dentro da empresa, certo? Como boca a boca, não qualquer outro canal, mas como boca a boca. Os clientes estão contando aos seus colegas sobre isso. Sim, isso inclui software empresarial também. Muitas vezes ignoramos isso no software empresarial. Não é apenas o consumidor, mas realmente as melhores empresas todas tinham isso. Todas elas tinham referências acontecendo dentro das empresas e o boca a boca como um grande canal. Eu não sei a porcentagem exata, mas é grande. Quando você tenta medir o boca a boca, é tão simples quanto perguntar no checkout onde a pessoa ouviu falar sobre o produto. Mas existe uma maneira mais eficaz de medir isso? Acho que é um ótimo parâmetro para o ajuste do produto ao mercado. Se alguém está falando de você para os amigos é incrível, mas se for Empresa B2B. No contexto B2B, o ciclo e o processo de vendas são bastante complexos. Como você vai realmente descobrir se o próximo cliente veio de uma indicação? Sim, então, antes de tudo, eu acho que muitas vendas empresariais são complexas sem motivo, esse é o primeiro problema. Mas então entramos em como você faz a atribuição, e eu sou um grande defensor dos modelos de atribuição mais simples, não software complexo, nada disso. Muito simplesmente, como você ouviu falar de nós, um menu suspenso, você escolhe, é isso, não há mais nada, e isso inclui software empresarial, você pode incluir isso no formulário de contrato, você pode incluir isso na entrada, você pode fazer isso em todos os tipos de lugares, mas é muito simplesmente um menu suspenso dessas coisas. E o que é interessante é que as pessoas sempre dizem que isso não funciona, sabe? Seja lá o que for. E sim, havia problemas, como nunca fizemos um anúncio de televisão, mas tínhamos televisão no menu suspenso e as pessoas selecionavam. Então talvez eles pensaram ter ouvido na TV, não é?
Mas o que importa são as porcentagens e como essas porcentagens mudam ao longo do tempo. E então procurando por produto de consumo nas DMAs, certo? Como se eu estivesse veiculando anúncios na área de mercado designada 1. Minha porcentagem de rádio está aumentando no... É como você ouviu falar de nós nessa área de mercado designada. É isso que importa. Nada mais, certo? Tudo bem, vamos encerrar isso. Passamos praticamente por tudo que eu queria para pegar sua opinião. Então vamos... Eu perguntei, acho que vou perguntar. Algo que você queria deixar para o público, um empreendedor que está construindo algo, algumas últimas palavras de sabedoria, ou se há algo que não abordamos, podemos fazer isso também, mas acho que fizemos tudo. Falamos sobre Grasshopper, falamos sobre vendas, falamos sobre coisas empreendedoras, investimentos, saúde e bem-estar. Quer dizer, que outras coisas você faz? Eu não sei. Construí um grande evento de Fórmula 1 para a Young Presidents Organization em Las Vegas. Ah, sério? Isso é incrível. Mas eu diria que a única coisa com a qual eu superaria as pessoas é uma métrica interessante que descobri que é um bom indicador de sucesso em startups. Embora não faça necessariamente sentido, em um grande conjunto de amostras tem sido o caso. Os fundadores que enviam atualizações regulares por e-mail sobre a empresa têm mais sucesso do que aqueles que não o fazem. Muito simplesmente, nem mesmo importa realmente o que está na atualização. O importante é fazer mais de uma vez por ano, independente da frequência. Se for trimestral, se for mensal, se for uma mistura, mas uma cadência regular que é seguida e um conjunto regular de coisas que são relatadas, esses fundadores são mais bem-sucedidos. Acredito que isso se deve ao pensamento estruturado. Eles estão dispostos a pensar sobre as coisas de maneira organizada. Provavelmente não estão fazendo loucuras freneticamente. Eles estruturam seu tempo, processos, pensamentos, tudo isso. Sim, isso se reflete nesta atualização de e-mail. Eu adoro isso e também te dá uma visão do que eles estão trabalhando. Então você provavelmente pode fornecer mais suporte se você ver algo que realmente pode ser você. Os melhores fundadores costumam incluir uma sessão no final com um pedido específico do momento. Se você puder ajudar, por favor, me avise. É engraçado como algo tão simples, que um fundador deveria estar bem, especialmente quando recebe dinheiro de alguém. Mas por que você não pediria ajuda? Parece bobo não pedir ajuda, mas acho que as pessoas ficam presas em suas próprias cabeças, pensando que precisam resolver todos os problemas. E se alguém confia em mim, com seu dinheiro, estão confiando em mim para ter todas as respostas, o que está longe de ser a realidade. Mas acho que alguns fundadores pensam assim e não pedem ajuda, e então o dinheiro se vai. Então eu acho que é ruim em pedir ajuda. Ajuda, sim, eu concordo plenamente. Para onde você quer direcionar as pessoas agora? Você tem um site, redes sociais ou algum link que queira compartilhar para que as pessoas possam se conectar com você? E também no que você pessoalmente está trabalhando para o futuro que possa animar as pessoas? Então davidhauser.com, HAUSR. Podemos incluir isso nas notas do programa ou em outro local. Eu tenho um e-mail semanal que eu envio falando sobre todos esses tópicos. Alguns tópicos cada semana, tipo o que estou pensando em ler, fazer. Tenho cerca de 15 mil pessoas que agora estão inscritas nisso. Eu realmente amo isso. É uma das coisas em que mais me concentro semanalmente. Tipo, você sabe, obviamente eu faço muita pesquisa e reflexão, mas destilar isso é uma atividade realmente divertida para mim e eu amei isso nos últimos 4 ou 5 anos que faço isso agora. Em relação ao que vou fazer a seguir, não tenho certeza. Estou nesta fase agora pensando nisso, né? Acabamos de sair de alguns ativos e começando a limpar um pouco as coisas para ter algum tempo de reflexão focada sobre no que eu gasto meu tempo agora. E para ser honesto, ainda não tenho certeza. Bem, inscreva-se no boletim informativo para descobrir. Aliás, eu amo escrever. É uma prática relaxante que esclarece o pensamento e organiza tudo em seu cérebro. É de longe uma das melhores maneiras de simplesmente descomprimir, eu acho, para pessoas que estão sempre em movimento e têm tantas coisas diferentes em seu prato. Sim, na verdade, me tornei um compartilhador melhor por causa disso, como um ser humano, em todas as partes da minha vida. Estou disposto a pensar sobre o que realmente penso como uma opinião.
não apenas consumindo as opiniões dos outros. Sou capaz de ser crítico, mas também de compartilhar de uma maneira que é aberta e honesta com as pessoas e traz as pessoas para dentro, ao invés de, você sabe, um tipo abrasivo de compartilhamento. E isso, eu acho que é um formato lindo, porque quando você está apenas discutindo ideias em uma sala, novamente nem todo mundo vai levantar a mão e dizer eu discordo de você. E também no momento você realmente não tem muito tempo para fazer a pesquisa. Você costuma se apoiar em experiências aprendidas, que incluem vieses nas informações trazidas para a mesa naquele momento. Mas quando você escreve, duas coisas acontecem. Você tem permissão para pesquisar perspectivas conflitantes e pontos de vista. E então quero dizer, você pode contar se a sua comunicação ressoa com as pessoas porque elas vão se inscrever e interagir ou não. Eles não precisam se envolver com o seu material. Não é necessário que eles se envolvam com o seu cérebro, se não precisarem, como podem se sentir compelidos a fazer se estiverem em uma reunião com alguém em quem você investiu ou um colega de trabalho ou um par, então realmente cria essa arena que te obriga a pensar criticamente e a apresentar ideias e aprender a comunicar seus pensamentos de uma maneira que eu não acho que exista qualquer outra arena como essa, mesmo este tipo de formato, como nós estamos chegando à mesa com o que já sabemos, estamos discutindo o que já sabemos, não estamos pesquisando, não estamos trazendo informações externas neste segmento particular de uma hora e meia, então é uma maneira realmente ótima para alguém que valoriza como eles pensam e se comunicam. Adoro isso e acho que você está totalmente certo. Seus pontos estão 100% corretos. Duas perguntas para encerrar isso. Você teve uma carreira incrível. Eu perguntaria a você, se tivesse que dizer uma coisa para o seu eu de 20 anos, o que seria isso? Então eu voltaria a um dos meus outros valores fundamentais como pessoa. A jornada importa, certo? Eu realmente não gosto de olhar para trás e dizer mude isso, faça aquilo, faça o que for. Todas as coisas que acontecem, acontecem por um motivo. Todas as coisas difíceis, todas as coisas ótimas, todas as coisas ruins, tudo isso importa e isso me faz quem eu sou hoje. Então eu realmente diria a mim mesmo que a jornada importa e então estaria bem com as partes desconfortáveis da vida. Se eu estivesse bem com isso como uma pessoa mais jovem, tenho certeza de que teria me saído melhor, eu apenas teria, mas eu fugi do desconforto. Eu fugi de situações sociais, eu fugi disso e preenchi com algo mais. Então, você sabe, é difícil, mas para mim, olhando para trás... Se você sabe, olhar para o que você construiu, olhar para os sucessos profissionais também, você construiu uma família incrível. Então, sucessos pessoais também. Neste momento, o que significa sucesso para você? Para mim, sucesso está todo relacionado à felicidade agora. Eu não olho mais para o retorno sobre o capital. Eu olho para a felicidade. Quais são as coisas que estou fazendo que vão me fazer mais feliz? Quais são as coisas que as pessoas ao meu redor vão ficar mais felizes? É isso que eu valorizo e como eu julgo meu sucesso agora, eu não preciso de mais dinheiro. Eu não mudei minha vida após a saída da Grasshopper. Eu realmente não me importo com coisas além do valor pessoal central. Experiência acima das coisas, certo? Então, nada disso realmente importa. Mas como empreendedor, eu ainda amo a régua de medição de capital e dólares, certo? Porque é assim que você mede o sucesso neste mundo, certo? Isso não é o que eu estou otimizando, mas sim eu quero ter uma saída de $1 bilhão ou algo assim, certo? Porque isso só está medindo a contribuição até certo ponto e eu não conheço outra maneira de medir isso. Mas os dólares em si não importam, certo? É a medição que importa